E hoje o CNT Notícia tem o prazer de receber em nossos estúdios o presidente do Partido Nacional do P7, Rogério Lopes, que já está aqui do meu lado. Muitíssimo obrigado por sua presença. Obrigado, obrigado. Rogério, o país está passando por um momento delicado. Crise financeira de um lado, mas também existe a crise política. E a população, de um modo geral, está desacreditada dos políticos brasileiros. O que o P7, que é recém-formado, pode contribuir aí para mudar esse cenário? Bom, boa noite a todos os telespectadores aqui do programa. Bom, o P7 ele entra no cenário político no Brasil para dar oportunidade ao surgimento de novas lideranças no país. Então, essa crise, lógico, para nós que estamos no processo de formação de partido, ela é um aliado contra, né? Então, o que a gente tem é dificuldade de colhimento de assinaturas, dificuldade de falar do Partido Novo. Mas quem acredita que o Brasil pode chegar a uma expectativa, pode ter uma luz no fim do túnel, apoia. E o partido ele já vem se desenvolvendo há muito tempo e, graças a Deus, nós chegamos em todos os estados do Brasil, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com a crise política, mesmo com a crise financeira, nós conseguimos atingir todos os estados do Brasil, estamos avançando muito. Mas é lógico, tem todas as dificuldades do processo de formação de partido político. Formar um partido no Brasil não é nada fácil. Exemplo, aí a gente teve a senadora Marina Silva que não conseguiu, né? Ela conseguiu agora, né? Depois de quase 5 anos do processo, eles conseguiram agora, acho que tem 1 mês e meio, mais ou menos. Quais são os passos aí a serem seguidos nessa questão da formatação do partido? Para se formar um partido no Brasil, você precisa ter, no mínimo, 490 mil assinaturas válidas, né? Aquelas que os cartórios aprovam, né? Depois de serem vistoriadas. E você também tem que estar em pelo menos 1/3 dos estados, ou seja, dos 26 estados mais o Distrito Federal, você tem que estar em pelo menos 9. Então esse é o processo básico para se formar um partido político no Brasil. O partido P7 ele é formado por 7 valores éticos. Poderia falar um pouco mais para a gente? São 7 causas que nós abordamos, que é social, cristão, ecológico, nacionalista, humanista, progressista e democrático. Nós temos essas 7 causas como a nossa base ideológica. Nós entendemos que um partido ele não pode ter uma bandeira, nós temos que ter várias bandeiras, mas se pode considerar uma bandeira a oportunidade que nós queremos dar ao surgimento de novas lideranças no Brasil. Qual a base da fundação do partido? Olha, nós entendemos que a verdadeira mudança na política ela é feita de pessoas que estão fora da política. Por isso que nós priorizamos as pessoas que não estão na política. A maioria dos nossos presidentes estaduais, presidentes de capitais, eles não são da política, eles nunca tiveram na política diretamente. Já se envolveram, já ajudaram algum candidato, tal, mas política partidária, não. Então nós entendemos que um partido que quer mostrar para a sociedade uma coisa diferente tem que ser com pessoas novas e pessoas de fora da política. O partido P7 também tem na sua base de fundação um grupo evangélico, de fato. Como é que o partido vê essa questão da homossexualidade no Brasil e também dessa questão dos candidatos homossexuais levantarem a bandeira aí, com relação à homofobia, principalmente? Na verdade, assim, não temos um grupo necessariamente evangélico, nós temos gente de todos os credos religiosos no P7. Tem uma grande quantidade de evangélicos, uma grande quantidade de católicos, espíritas, pessoas de várias religiões. Esses temas polêmicos que a gente acompanha nos debates no Brasil inteiro, nos jornais, enfim, esses temas nós não vamos nos aprofundar, porque nós entendemos que existe uma legislação e essa legislação ela é seguida. Nos nossos encontros nacionais, certamente nós vamos tocar nesse assunto, mas nós não vamos querer polemizar. O P7 ele vai primeiro fazer o que entende como prioridade. A prioridade do Brasil é educação, a prioridade do Brasil é saúde, a prioridade do Brasil é segurança. Então são coisas que nós vamos priorizar. Esses debates eles haverão, logicamente, mas sem ser dado tanto ênfase como a mídia fala muito. Queremos abordar todos os temas e quando você fala de homossexualismo, o P7 um dos nossos pontos cristão. Então, nós entendemos que o cristão ele tem uma visão de que todo mundo tem um princípio de liberdade, cada um pode fazer o que quiser
dentro do seu pensamento. Não vamos ser contra nenhum movimento. Inclusive o P7 ele tem vários homossexuais, tem várias pessoas que defendem essa causa e, graças a Deus, não temos problemas dentro do P7 com isso. E como é que o partido vê o atual sistema eleitoral brasileiro? Há uma controvérsia com relação ao voto de legenda, principalmente? Houve uma mudança na legislação eleitoral de 6 para meia dúzia, né? As principais mudanças que deveriam acontecer não aconteceram. Foi uma briga mais política do que uma reforma eleitoral. Não se faz uma reforma eleitoral em 2 meses, 3 meses, como aconteceu no Brasil. A gente sabe, infelizmente, o que estava por trás disso. Mas é lógico, tem algumas coisas que precisa ser discutida, precisa ser pensada. Só que tem que ser com tempo, tem que ser com calma. Sobre, por exemplo, o voto distrital. Eu gosto da ideia do voto distrital. Evita casos como Tiririca, como a questão do Enéas e tal. Mas até nessa questão houve um avanço, porque agora o candidato, para ser eleito, ele não vai ser somente puxado por um grande número de votos que algum candidato fará. Ele tem que ter 10% do número que a legenda do seu local para poder acolher os votos restantes. Exatamente. Ele não vai ser puxado necessariamente com a quantidade pequena, como, por exemplo, o Enéas, na época que teve aqueles 2 milhões de votos, ele puxou o deputado federal com 300 votos. Isso não vai mais acontecer com essa nova legislação. Foi um avanço. Felizmente, né? Porque muito partido recebia com verdadeiros banquetes, pessoas que poderiam contribuir ali para levar o partido em um cenário um pouquinho melhor. Eu vou agradecer a sua presença, sempre nos colocando à sua inteira disposição. Obrigado e obrigado a toda a audiência de vocês. Estamos também à disposição. O P7 agradece a oportunidade. Muitíssimo obrigado mais uma vez. O CNT Notícia vai para um rápido intervalo e a gente volta já.